Fala galera, tudo bem? Bom, estamos aqui com o nosso segundo Side Out e com pessoas especiais. Eu vou apresentar para vocês um a um. Primeiro eu vou começar pelo nosso quadro fixo de companheiros. Maria Elisa, ex-atleta, campeã mundial do vôlei de praia, jogou uma Olimpíada em Londres e é atualmente comentarista do Sport TV. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, como agora entrevistadora, né, do vôlei de praia. Isso aí, bem-vinda. Mauro Ferreira, jornalista esportivo de longa data. Bem-vindo novamente, Mauro. Tudo bem com vocês. Vai ser um programa legal. Radamés Latari, ex-técnico de vôlei de praia, ou de voleibol de quadra e agora atualmente presidente da CBV. Muito bem-vindo, Radamés. O prazer é todo meu de estar aqui numa mesa tão bacana. E agora apresentar o nosso convidado especial também, Zico. Zico, você não precisa de apresentações para ninguém, né? Não precisa dizer que é Arthur Antunes Coimbra, né? É o seguinte, você nunca foi a uma Olimpíada, teve prestes aí a uma, e agora recebeu um grande convite de ser o embaixador do time Brasil em Paris. Como é que tá o coração aí? Qual a expectativa sua? Primeiro dizer que é um prazer receber vocês aqui, né? A felicidade foi muito grande quando eu recebi o convite, né? Porque sempre disse, nunca escondi, que uma das frustrações que eu tinha no futebol foi justamente não ter disputado uma Olimpíada pelas razões lá da época, né, de treinadores, escolhas. Isso aí eu sempre procuro entender. O treinador tem que levar quem ele quer. Agora, a forma como aconteceu é que chocou bastante, né? Porque quando você vê um treinador da seleção, que você classifica a seleção, você faz o gol da classificação, ele vai no teu clube para pedir para você jogar, você desce de categoria, joga, se torna um artilheiro da competição, é o campeão da competição, e na hora da convocação teu nome não tá. Aí foi, te juro, a única vez que eu tentei parar de jogar, que eu pedi e quase parei de jogar futebol. Chegou a pensar isso? Passei, falei com meu pai que eu não ia jogar mais futebol, que eu não queria passar pelo que meus irmãos passaram. Você vê como é que é. Os dois irmãos que sofreram foi que me convenceram a voltar a jogar futebol e falar pedir para que a sacanagem que estava sendo feita não tinha sido o Flamengo, e sim as pessoas que comandavam a seleção olímpica naquela época. Então, que eu estava cometendo um grave erro de quem estava sendo prejudicado é o Flamengo, que tinha me aberto as portas, que tinha me dado toda a condição para que eu chegasse ali na seleção. E aí eu fiquei, né, não sabia o que falar, pedi para eles ligarem para o Flamengo, e eles ligaram, e o Flamengo, depois de 15 dias, ficou de sorriso boca a boca, e aí eu voltei a jogar futebol. Mas foi a única hora que eu ia parar mesmo, eu ia estudar como o nosso pai queria. E você era muito novo nessa época, né? Tinha 18 anos. 18 anos. Você acha que isso também te deu mais gás, inclusive, para conquistar várias outras coisas que você conquistou? Depois, né? Porque passar por essa... Eu fui para uma Olimpíada e não me classifiquei para outra. Só que assim, é diferente, porque eu não me classifiquei, não me cortaram. Eu imagino... O corte foi duro. Porque você espera. Eu nem assisti a convocação. Eu cheguei na Gávea para treinar. Aí o roupeiro me deu a roupa assim e tal, eu botei o calcinho e falei, pô, que sacanagem fizeram com você, hein? Eu falei, o que foi, seu Lua? Aí ele, você não sabe? Eu falei assim, não sei, você não foi convocado. Eu tirei o calção, devolvi pra ele, botei minha roupa e fui embora pra casa. Esperar meu pai chegar do trabalho. Tipo, vou virar estudante. Vou virar estudante, exatamente, foi isso. E depois da Olimpíada ninguém veio demonstrar nenhum arrependimento? Não, ninguém falou nada. Eu aceitei como corte, opção de jogar, de treinador, tudo bem, mas como é que você vai confiar numa pessoa? Porque quem fez eu voltar a jogar na base foi o treinador da seleção brasileira, o São Antoninho. Ele é que foi na Gávea me pedir, porque quando eu terminei, que eu voltei do pré-olímpico, acabou a temporada. Eu queria
virar a página dessa página triste, porque não é uma página legal. Hoje até a gente ri, mas não é uma página legal. Eu queria saber dessa relação de vocês dois, hoje do presidente com o embaixador e do Rada com o Zico. Como é que foi? Ele era filho do meu grande diretor. Eu vi pequeno. Eu era jovem, mas ele era mais jovem que eu ainda. Entendeu? Família maravilhosa, Papai era pai, vice-presidente mãe. de futebol. Aí o Zico foi campeão juvenil e jogou o profissional. Joguei com o o campeão Zagallo. profissional, exatamente. Naquele ano. Justamente naquele ano eu joguei alguns jogos. Ainda fez alguns jogos. Eu ainda fui campeão, Quem mandou você classificar o time? E Rada, como é que vai ser essa relação de trazer o Zico como embaixador do time Brasil? E como é que você vai fazer para botar ele mais perto do vôlei, né? Boa. Que é, depois do futebol, a modalidade que eu gosto mais. Eu ia te perguntar isso, Bruno. Já bateu minha carteira. Fui campeão com a Sandra de vôlei, da praia. Aliás, eu me dou muito bem com o Sandra, tá? Não, e ele carregando a Sandra, diga-se de passagem, né? A Sandra encostada, o Zico é que jogava o tempo todo. É porque jogava a bola só em cima de mim, né? Ainda teve a sorte que naquele período foi quando começou a poder jogar com o pé. Você sabe que nós no voleibol, a gente começou um projeto chamado Mentalidade Vencedora. Então nós estamos colocando todos os grandes vencedores do nosso esporte, como foi o caso do Escadinha, da Fabi, da Fofão, agora a Juliana no vôlei de praia, para que eles deem palestras para as nossas seleções de base que estão iniciando. E eu acho que o Cobes foi muito feliz em convidar o Zico para ser o embaixador, porque eu tenho certeza que ele pode transmitir para todas as modalidades toda essa carreira vitoriosa que ele construiu ao longo da sua trajetória no futebol, e é motivo de satisfação, de orgulho para todos que vão estar ali. Pô, você ter o Zico podendo te dar uma orientação num momento difícil, eu acho muito louvável esse convite feito pelo presidente Paulo Vanderlei. Agradeço ao Zico por ter aceito e espero que ele possa estar em constante contato com o pessoal do vôlei de quadra e de praia, porque a gente vai precisar muito. Quando o Emanuel e o Ricardo, eles ganharam aquela medalha de ouro, eles antes de embarcar, eles estiveram aqui comigo, conversando, quiseram saber de muitas coisas, de competição. Ou seja, a relação com o vôlei de praia já é antiga, né? Já é antiga. Já é daquela época do carnaval. Já é antiga. Tu sabe, você perguntar quem é o mão de abacaxi lá na praia, naquele Barra Mares, todo mundo vai saber que sou eu. O famoso mão de abacaxi. Porque, assim, a Olimpíada ela é o ápice, mas é um momento de fragilidade, né? É um momento que os atletas, por mais preparados que eles estejam, existe um receio. Então você tem uma pessoa como o Zico, passa uma credibilidade maior ali, né? Por tudo que ele viveu. E as pessoas olham para ele, torcendo para eles, eu acho que é uma força muito grande. E foi muito acertada esse convite que fizeram para você, porque realmente você passar por tudo isso, né, viver aquela situação olímpica e ter pessoas como ele, como outras pessoas que vão estar lá do vôlei, do basquete, que representam muita coisa para aqueles atletas, e ver aquelas pessoas torcendo e colocando uma palavra importante. Às vezes perde um jogo, mas você tem um outro caminho para vencer uma Olimpíada. E aí você manda uma palavra importante que você sabe que essa palavra vai fazer a diferença. E no final, as competições, elas têm muito disso, né? Olha, a gente do futebol, o que mais tem. A Argentina, que foi campeão do mundo, saiu perdendo para a Arábia. Sim. Arábia Saudita, primeiro jogo. Chegou lá, deu a volta por cima e virou campeão do mundo. Então, nas primeiras fases, o esporte te dá essa chance. Pô, ali, se acontecer como aconteceu com a gente em mata-mata, aí não tem jeito. O vôlei de quadra viveu isso, né, em Londres. Eles perderam 2 jogos ali, o time feminino quase foram eliminados e deram a volta por cima. Eu adoro, eu vejo todos esses campeonatos de vôlei feminino, masculino. Basquete eu já tenho receio,
que aí é por causa do meu coração, que é muita emoção. O último Eu ponto, já, o último segundo. Nada, eu já me peguei, eu comecei a torcer pra esse time do Golden State. Eu tava numa churrascaria lá, num desses que tem essa rede aí australiana. Outback, exatamente. Aí eu tava lá e tava com a família e tal, de repente tá passando no jogo. E eu me peguei torcendo pra aquele time ali de amarelo. Aí eu fui ver, o Júnior, meu filho, é apaixonado, é Boston, tá? Aí eu me vi apaixonado por esse time. E eu estava lá comendo e torcendo pro time, me peguei torcendo. A Olimpíada você vai ter um prato cheio. Cara, o esporte acaba sempre acontecendo isso. Eu queria saber qual seria a pergunta que o Radamés amigo faria para o Zico amigo e qual seria a pergunta que o Radamés presidente da CBV faria para o embaixador? São duas perguntas. Você tem direito a duas. Eu vou dizer assim, como presidente da CBV e o Zico embaixador, eu acho, Zico, assim, você é uma pessoa, o mundo do futebol, você tem a imprensa diariamente ali cobrando isso e aquilo. O pessoal dos esportes olímpicos raramente tem esse tipo de contato com a imprensa. Quando chega um grande evento como a Olimpíada, é uma pressão tremenda em cima, porque a imprensa que ao longo dos 4 anos não estava ali no dia a dia, então a imprensa se concentra em cima daqueles atletas naqueles dias e eles têm a responsabilidade muitas vezes de, se eu conseguir fazer aquilo, eu modifico o status da minha família. Então eu acho que a tua missão maior é dar uma ajuda aos psicólogos no sentido de preparar emocionalmente esses atletas. O futebol está muito assim hoje também, né? A questão do lado emocional, né? Porque as mudanças são muito repentinas. Você sai de uma situação lá de muito baixa, de repente está lá em cima e muda seu salário, muda seu modo de viver, muda seu modo de andar no meio da rua. Então as pessoas muitas vezes, se não tiver um pouquinho de controle emocional, acaba cometendo erros. Então a gente tem que ir por esse lado. E eu sempre dizia, você sabe, eu fui secretário de esporte, no momento que eu considero que deu uma grande ajuda, uma mudança para o esporte. No meu período de secretário, não teve um atleta brasileiro que deixou de participar de qualquer competição no exterior. Todas elas eu conseguia com verba para eles irem, com as federações todas. Por incrível que pareça, a única confederação que não me apoiava era justamente a do futebol. A do futebol. Casa de Ferreira Espeto. O qual cantava lá com eles, né? Então, e eles não precisavam também, né? Mas as outras todas, graças a Deus, o 92 foi um ano espetacular, de grandes vitórias, grandes medalhas de ouro, medalhas que não tinham o Brasil ainda, conquistou. Então, fiquei bem feliz com isso, né? Ajudando. Talvez a que eu tenha mais ajudado tenha sido a natação, do Quaraci, né? O Quaraci era chato ao pavor, mas todo dia ele me ligava. Eu falei, quando tiver uma... Ganhou pela insistência. Mas tu sabe, posso contar? Dá tempo de contar essa que foi? Então, o Quaraci, que era o presidente da natação lá, da confederação, ele me ligava todo dia. Ganhou no cansaço. Não é que ele ganhou no cansaço, mas a gente sabia, já tinha visto grandes resultados na natação e tal. Eu falei, assim que tiver a possibilidade, primeiro cara que eu conseguir patrocínio, eu vou ligar. Aí um dia eu tô lá na casa que eu dormia lá em Brasília, do meu amigo e tal. Aí me liga o cara dos Correios, Flamengo doente, o cara. Eu quero te ajudar, de alguma forma eu quero te ajudar e não sei o que lá e tal. Você tem alguma coisa que possa patrocinar? Eu falei, então vem aqui, conversamos, tudo bem. Aí liguei pro cara assim, aqui ó, vem para Brasília amanhã que o Correios vai te patrocinar. E foi um grande patrocínio, né? Ficou anos. E esse ele mandou uma foto com todos os nadadores lá. Gostava muito dele. Foi um grande trabalho que eu... Qual é a pergunta pessoal? Pergunta pessoal. Do amigo para amigo. Do amigo. Eu como amigo gostaria que ele fosse presidente do Flamengo, mas aí eu não sou amigo dele. Você já passou por lá e sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Então, boca quente. Eu vou fazer uma pergunta para deixar tudo relaxado. Teu neto vai ser jogador de futebol? Ele está querendo e tem qualidades para isso, né? Ele está com a possibilidade de ir lá para o Orlando City,
passou lá em todos os testes que eles fizeram, gostaram muito dele. Estamos vendo que ele estuda na escola britânica aqui, então escola lá, acho que o clube lá, o que está pegando é só a questão do visto. Já tem casa para morar e tal. Os dois mais velhos são os dois que levam jeito e são enjoados. E eu acho que eles não vão sofrer tanto como os filhos meus sofreram. Sim. Sim. Uma vez o Zico estava no Japão, ligou para mim e falou: mas eu tô com um filho lá jogando e eu acho que ele está com problema com o Liminha, dá uma olhada para mim. Eu falei: Zico, tem que cobrar menos. Qualquer filho teu vai sofrer muito, porque todo mundo quer ter um novo Zico, as comparações e tal. Então eu acho que teu neto deve... Segunda geração deve sofrer menos. Deve sofrer menos. E aquele negócio, né? Existia aquela coisa. O filho do Zé Silva, ele tinha as mesmas oportunidades todas que era possível, jogava e tal. O filho do Zico não podia, não tinha. Aí se botar ele é porque é o filho do Zico. Não vou botar só porque é o filho do Zico, eu tenho que botar? Então jogava cada... Eu botei aqui caras que jogaram comigo, de técnico, botava cada nego ruim para jogar e não botava... eles estão bem, estão com burro na sombra e tal, o outro precisa mais. E acabou se decepcionando, com certeza, com várias pessoas. Muitas pessoas que eu dei ali, não me arrependo não. Meu negócio é ajudar as pessoas. Agora, jamais também cheguei para isso, bota meu filho, tem que jogar. Eu sei que tem muita gente que faz isso aí. Meu filho tem que jogar, senão você vai sair. Com certeza. Não, eu não. Adamés, como ex-técnico de voleibol, pega um atleta da altura do Zico hoje, você botaria ele, pelo que você conhece, como levantador ou como um líbero? Se fosse... Maltratei na altura, tá? Mas é verdade, ora. Até pro futebol, tá? Mas se fosse um craque, um gênio, como ele era no futebol... Complementar a pergunta. Aí tem vaga em qualquer time, mesmo sendo baixinho. Com um passe desse, né? Entendeu? Mas como líbero ou levantador? Você sabe, quando eu jogava lá na praia, mão de abacaxi por causa disso. E aí, o Gil, eu não sabia que a esposa dele, a Rosa, tinha sido jogadora de vôlei. Jogou no Fluminense. Jogou lá no Fluminense. Ela que me ensinou a pegar a manchete, botar a unhazinha aqui, fazer aqui. Aqui, né? Aqui, assim. Fecha e tal, aí bora. Cara, aí eu comecei a ir jogar com isso na praia, outro nível, né? Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. Outro patamar. Exatamente. Aí comecei. E aí nesse jogo que nós fomos jogar lá em Porto Belo, que era um campeão olímpico, tava a Ana Paula, tava a BA, tava... Organizada pela Adriana Samuel. Exatamente, Aí tava o Tandy, tava aquele Negrão, né? O Marcelo Negrão. Giovanni. O Giovanni não, tava o Emanuel. E entra o mão de abacaxi no meio. Não, aí era uma mulher tinha que jogar com um artista, um jogador de futebol e tal. Uma celebridade. Uma celebridade. Ele bater. E o homem também com outra. Só que, cara, o que estava em melhor condição assim física era eu. Mas quem caiu melhor foi que o Paulo César Grande, que era jogador de vôlei. Foi. A sorte é que na véspera, antevéspera, ele estava mamado. E ele perdeu. Na hora de jogar, ele perdeu. A festa de sábado à noite lá era muito melhor. Era brava, exatamente. Aí ele perdeu e acabou jogando a final, eu com a Sandra. E foi a Adriana B.A. com aquele filho do ator, que é filho do Anísio. Bruno Mazeu? Não, filho do Anísio Abraão Davi, da Beija-Flor. Sei que. Que é da Globo, de novela. Aí, coitado, a gente já tinha dado um couro neles. Aí a Adriana foi lá, pô, dá uma colher pra gente, pra não passar vergonha. E a Sandra competitiva. E teve um jogo da semifinal, foi contra o time da Ana Paula. E aí elas não podiam sacar em mim, tinha que sacar, né? Entre eles. A gente podia sacar e jogar a bola na vontade. Porque não tinha muita direção. Aí, cara, a Ana Paula falou, pode deixar, pode ter certeza que ela vai dar em você, se prepara. Bum! Aí eu
Aquela mãozinha. Famoso abacaxi. Famoso, é. Aí ela pingava, aí eu ia lá com o pé não vale, você não vale. Já tá na regra, já tá na regra. Foi muito divertido. Quer dizer, então, que se aprende vôlei antes, poderia o futebol sair perdendo, hein? Mas aí, como flamenguista, eu não deixaria. Tá bom lá. Ficou bem lá. O Radamés tem uma história muito linda no futebol, começando pelo pai dele, né, que foi vice de futebol do Flamengo, e um dos vices, assim, mais top, inesquecíveis. E mais respeitados. Mais respeitados dentro do Flamengo. Que trouxe o garoto Radamés para dentro do Flamengo, para ser flamenguista também, começar lá no vôlei do Flamengo, né? Você pegou a base do vôlei do Flamengo, não foi? Eu comecei no Botafogo, depois eu fui pro Flamengo e trabalhei nas divisões de base. Depois é que eu fui para as categorias adultas. E como é que vocês se conheceram? O Zico tomava conta de você, né? O Zico, como é que se diz? Quando eles terminavam os treinamentos, muitas vezes eles iam para a quadra assistir o treinamento. E quem treinava sempre, mas todo dia com meus atletas, era o Cláudio Coutinho. Quando em 77 ali e tal. O Cláudio Coutinho treinava todo. Ele e o Dodó, o Fernando Soares, o preparador físico. Era Os dois saíam do treino e vinham... Campeão de karatê. Campeão de karatê. Nós fizemos uma pegadinha com ele, pô, ele queria me matar, cara. A gente tinha negócio do walkie-talkie e a gente descobriu que pegava aquilo no carro, na FM do carro. FM. Aí um pegava o cara, chamava lá, levava pro carro e tal, botava na rádio FM e a gente ficava lá de cima. Cara, ele chegando na concentração e eu, porra, trouxeram um preparador físico aqui, que manda a gente ficar fazendo rolamento e tal, karatê, Ele subiu, apagou a cabeça, foi lá e me pegou pra mim. Quem que tá mandando fazer rolamento? Eu falei, professor, que isso, professor? Que isso? Só não mandou fazer, a gente acabava o treino ficar rolando lá. Uma figura sensacional. Fernando é demais, cara. Fernando é demais. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, voltando para a história do embaixador, se fosse você na Olimpíada, se tudo tivesse dado certo, você lá em Munique, quem você gostaria que fosse o embaixador, que você olhasse e falasse, esse aqui é um cara que vai me inspirar para jogar a Olimpíada naquela época? Quem que você gostaria que fosse? Cara, tem muita gente boa nesse Brasil, né? Muita gente. Não, na época. Na época? Pô, vamos botar os 18 anos, né? Pra ver quem tava ali. Sabe quem? Éder Joffre. Éder Joffre, eu escutei algumas lutas dele, a gente não via tanto, mas eu escutava, adorava. E eu acho que ele foi um cara que transmitia muita coisa boa, né? Motivação, superação, entendeu? Então, eu gostaria de ter. Eu conversei com ele, conheci ele, mas num momento como esse, o cara que, pô. E eu tenho na minha cabeça a última luta dele, que foi contra o Harada lá, o japonês, eu até mexo com os japoneses lá, roubaram ele pro caramba. Doutor, e uma pergunta que eu sempre quis fazer para você. Como é que é ser ídolo para você? O que você precisa fazer para ser ídolo? Ou, melhor, como se relacionar com o fã da forma como você se relaciona, sabendo que você é ídolo? Mas eu acho que o grande privilégio que eu tive foi ter tido na minha família dois grandes exemplos, né? De auge e de momentos de dificuldade. O Edu e o Antunes. Né? O Edu que sofreu, poderia estar na Copa de 70, e o Antunes que parou de jogar com 26 anos. Então, por ajudar os colegas dele. E o meu pai dizia para ele, não faz isso, cuidado que vão acabar, vai sobrar para você. E aí ele acabou. Então, aquelas situações não me deixaram mudar em nada a minha forma de ser. Eu sabia que poderia atingir, fiz tudo para atingir o auge, mas também sabia que aquilo podia desmoronar, né? Ter aquelas coisas. Então, para mim, as pessoas estão acima de qualquer coisa. Eu sou uma pessoa, sou gente, tenho as mesmas atitudes que você, que ele, que ela, que ele, e acabou.
Qualquer um, independente de cargo, independente de ser conhecido, não ser conhecido, para mim é tudo normal. Então eu me sinto isso. Eu sei que eu sou o ídolo, eu sei que eu represento pro Flamengo, eu sei que vou passar. Acho difícil. Acho difícil. Mas para outro plano. Exatamente. Mas a tua história não vai. Isso não tira. Cara, quando você vai, ninguém tira. Não adianta, por mais que ele fala. Então eu acho que é isso, pô. Eu cheguei como? Cheguei graças a esse apoio, esse carinho das pessoas, pé no chão. Então por que eu vou mudar? Professoras maravilhosas que me ensinaram o que é educação, o que é valor, o que é moral, além de dentro de casa. Entendeu? Então, fazer um parênteses aí nesse seu dentro de casa, tem uma coisa que eu não posso deixar passar, que eu vi uma entrevista da sua falecida mãe há muito tempo atrás, acho que foi pro Bial, se eu não estou enganado, quando ele pergunta para ela, mais ou menos, uma hora perguntou, mas dizendo assim, como é ser mãe do Zico? E ela falou, eu tenho 5 filhos, né? Ela falou, tenho 6 filhos, achei a resposta fantástica. Isso mostra a educação e o berço que você é vem. verdade, lógico, e ali nunca houve competição nossa, de nada. Sempre foi ajuda um ao outro, sempre um é fã do outro e tal. E o meu pai, quando perguntava quem era o melhor, ele falava assim, o melhor, você não sabe, é que hoje não tem futebol feminino, seria minha filha. Boa saída, boa saída. E os treinadores que você teve, qual que te deixou mais coisas que você utiliza ainda? O Tele. Principalmente uma coisa, senso de justiça. Ele podia errar, podia ter outras escolhas, mas as escolhas que ele fazia é sempre através da justiça, do dia a dia, daquilo que ele achava. Não tinha esse negócio de, eu não gosto de fulano, eu vou brigar com o outro, eu vou punir aquele, não tinha nada disso. Se ele punisse era porque fez alguma coisa. Às vezes ele até errava, a gente ia lá, chamava, ele voltava atrás, ele sabia o porquê e tal, mas isso, o senso de justiça dele era muito grande. E um cara, sabe, que ensina você a melhorar a tua performance. Ele não estava preocupado com o time, com a parte coletiva, ele estava preocupado em você desenvolver, porque ele sabia, se você se desenvolvesse individualmente, o time ia crescer, pô. Entendeu? Então ele era aquele que você chutava 10 bolas, fazia 9 gols, uma na trave, ele, por que não fez os 10? Aí de você se respondesse, mas eu fiz 9, uma na trave. Aí era pior, tinha que dizer, na próxima eu vou acertar os 10, deixa comigo e vambora, manda aí. Aí ele ficava na dele. Mas era muita exigência, a cobrança dele, ele falava, não é possível, não pode, não tem ninguém aqui, no jogo vai ter aqui, você tem que acertar. Presta atenção. Então, isso eu levei comigo. Característica dos melhores, né? Não importa o esporte. Um pouco Bernardinho. Eu tive vários treinadores de futebol que me influenciaram muito, porque eu acompanhava meu pai nas concentrações, e um treinador que eu adorava era o Oswaldo Brandão. Era, né? Paizão. E o Oswaldo Brandão, uma vez eu lembro, o garoto, ele falou assim, Radamés, hoje eu vou fazer um treino diferente pro Zico. Hoje eu vou deixar ele trancado no quarto, porque ele precisa repousar. Ele está jogando muito no Flamengo e na seleção. Era uma época que se jogava. Foi. Né? Poxa, adorava o Brandão. E vivi junto com ele, cara, o pior momento da vida dele, né? Que foi a passagem do filho dele. E nós estávamos na Colômbia, o filho do irmão, e ele de noite, ele quase sempre passava no meu quarto para ficar conversando comigo. E foi você ganha uma maturidade impressionante, era um paizão mesmo, e um cara espetacular, né, como treinador, dentro do campo, as coisas que falava. O bicentenário em 76 você ganhou com ele, Com né? ele, foi a primeira convocação minha, foi com ele. Um golaço contra a Itália, hein, Zico? Foi lá em 4-1, muito bem lembrado. Foi muito legal. E era Zico, João, Túlio. Olha a memória do Radamés, não falhou. Alguém foi expulso da defesa. Orlando Lelé, Orlando Lelé. Marco Antônio, Roberto, aí jogava o Falcão, aí entrou o Givanildo no lugar do Falcão e a gente meteu 4 lá na Itália. E nessa história do ídolo, quem é teu ídolo? O meu, primeiro era o Dida, né?
da época de Flamengo, aí da família inteira. Então lá em casa só se falava Dida. Depois foram meus dois irmãos, né? O Edu e o Antunes. Eu ia para trás do gol, via tudo que eles faziam e o bicho pegava. Brasileiro hoje, você acha que tem algum ídolo para a nossa seleção? Alguém seria teu ídolo hoje no futebol brasileiro? Não. Só o Neymar, que eu acho. Dentro do campo, tá? Dentro do campo, pra mim ele é um gênio que, né, já poderia ter ganho o melhor do mundo, já poderia ter sido campeão do mundo, mas sabe, eu acho que você acaba desperdiçando um talento que Deus te deu, né? E outro que poderia ter continuado, ter dado mais até do que foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Porque é diferente do Messi. No auge dele, de repente, ele Optou por parar. optou por outra coisa. E o futebol é aquilo que uma das coisas que o Bernardinho fala sempre. Você, quando começa a crescer, que você ganha, se você treinava às 9, tem que começar a treinar às 8. Então, esse treinamento do Bernardinho, de ter que antecipar 1 hora, foi um ano que eu, como capitão do Flamengo, falei para eles que o campeonato mais importante seria de 82. Porque a gente vinha de Libertadores, Carioca, Mundial. No ano seguinte ia todo mundo querer matar a gente. Então, se os caras viessem com uma faca, a gente tinha que ir com 2. Então a gente tinha que treinar mais, se preparar mais do que os outros. E foi assim, os caras vinham bufando e você olhava de jogarem contra outro time, mas contra nós era um negócio, que era a vitrine, né? Lógico, você... E a gente ganhava Sem os caras. responsabilidade. E sem responsabilidade. Perdemos pro campeão, entendeu? Aí a gente, virava jogo e tal, desde o início. Primeiro a gente tá levando um passeio de São Paulo aqui, no primeiro tempo, entrando bufando no campo, chegou no segundo tempo, inclinou, meu filho, nós viramos 3-2. E assim foi todos os jogos. E fomos campeão. Que ali é que você mostra que você é bom. Sim. O único dia fácil foi ontem, né? Exatamente, foi ontem. E essa é a grande marca daquele time nosso. Quem é o ídolo do Radamés? No futebol? Não. Não, na vida. O ídolo. Eu tenho 3 ídolos. Na vida é meu pai. No futebol é o Zico. E no vôlei é o Bebeto. Bebeto de Freitas. É de Freitas. São os 3 ídolos que eu tenho. Legal. E Maria, você? Ídolos? Ai, meu Deus. Cara, Ayrton Senna, não tem como fugir disso. No vôlei, a Miss May. Brasileiro. Brasileira. Maria Você tá Elisa. falando com o embaixador, hein, do time Brasil, hein? E com o presidente da CBV. E da CBV. Cuidado, hein? Brasileira. Cara, eu posso... A Duda. Vou falar a Duda porque eu sou apaixonada por ela e acho que ela é a melhor jogadora do mundo. É isso aí. Zico, voltando ao assunto embaixador, para encerrar da minha parte a pergunta, depois cada um vai fazer, até para agradecer, é o seguinte: a tua história realmente merece estar em Paris, porque você já contou essa história de Munique, né, de sofrimento, e nós tivemos a Olimpíada no Rio e você não foi convidado para correr com a tocha. Convidado no Japão. Ah, é verdade. E Então assim, quando- você tem... Foi uma tristeza grande, né? Uma tristeza grande. Ainda mais vendo hoje gente com tornozeleira que correu, né? Que carregou a tocha, aí é dose pra leão. Entendeu? É um absurdo. E além não só do Brasil, de esportistas, eu acho que sou um dos poucos que representa o Rio de Janeiro pelo mundo. Não é só Rio, Brasil, não é isso não. Todos os lugares que eu fui, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Então eu foi mais decepção do que a da Copa de não ter ido à Olimpíada, como jogador. Triste. E recebi, quando eu menos esperava, recebi para... não tinha nada a ver com o esporte olímpico no Japão, não conhecia nada, quando eles fizeram a homenagem para eu carregar a tocha lá. E quando mais eu achava que eu ia assistir a primeira Olimpíada da minha vida lá, Não teve público. não deixaram. Eles falaram: acho melhor você voltar, porque se você acaba ficando ruim para nós, se verem você no estádio, como é que ele entrou?
E eu não vou criar problema para japonês, né? Então vim embora pro Brasil. Então hoje, né, você como embaixador, né, que está sendo homenageado dessa forma, falta isso, assim, essa homenagem em vida para os atletas atuais? Falta. E outro dia eu tava até vendo na internet, não era bem uma reclamação, mas uma constatação através do Giba. Pelo que o Giba fez e tal, e sabe, parece que ele não jogou no Brasil, cara. Parece que ele não representa o que ele é um dos maiores jogadores da história. Entendeu? Teve um problema, mas pô, Maradona também teve um problema, mas é Deus na Argentina. Entendeu? Então eu acho que o Brasil não tem memória. Sim. Falta um pouco da memória os grandes nomes do, né? Como às vezes esperam para morrer para homenagear. Foi o maior de todos, foi o melhor de todos, entendeu? Então eu acho que, pô, nós temos atletas maravilhosos, né? Em diversas modalidades, né? E já puxo o gancho aqui, né? Parabenizando até, inclusive, o nosso presidente da CBV, porque vai ter uma homenagem. E eu fui convidada como atleta olímpica, inclusive me senti muito feliz, porque eu não sou uma atleta medalhista olímpica, mas eu coloquei meu pé lá. E eu sou muito orgulhosa disso. Então todos os atletas olímpicos que tiveram vão ser homenageados. E isso é muito bacana de ver, né? Isso acontecer com todo mundo. Você vê a Shelda, estaremos todas juntas lá e eu no meio dessa galera toda que também foram meus ídolos a vida toda. Então eu fico muito feliz. Legal. Nós vamos homenagear todos os atletas olímpicos da praia, da quadra feminina e da quadra masculina desde 64. E os técnicos. E os técnicos. Posso fazer uma última pergunta para você? Eu sei que você está indo para Paris como embaixador, mas para minha tranquilidade, caso o Bruninho não esteja bem, você poderia ficar à disposição do Bernardinho? Eu acho que eu preferia ficar como líbero. Levantador não. O Escadinha voltou para a seleção, pode treinar o Zico. Vamos marcar esse treino. Vamos marcar esse treino. Quero saber só uma última coisa. O embaixador Zico é um grande adepto do carnaval. Desde a época do Bloco das Piranhas, Moisés, vocês desfilavam. Não, eu não era daquela turma lá. A gente tinha o das Piranhas em Quintino, do Juventude. Eu quero saber se a cada medalha do Brasil conquistada vai ter um carnaval patrocinado pelo embaixador. Cara, tem que fazer, né? Tem que fazer festa mesmo, comemorar, porque é uma que os caras fazem para chegar lá no pódio, não é mole não. O que fazem para chegar lá já não é mole. Já não é mole, exatamente. Eu acredito que às vezes quando os apoios, eu dizia muito na época de secretário, eles só apoiavam na época do ano que ia ter a Olimpíada. Os 4 anos, né? E eu vivi uma experiência muito grande, que eu fui na época dessa de 82, lá em Barcelona, eu fui no comitê da Espanha. E eram, na época, parece que 32 modalidades, não sei, que se disputar, pode ser na época. E eles falavam o seguinte, pegaram as 32 maiores empresas da Espanha, cada uma ia patrocinar, desde o início que foi definido que seria a Espanha, tá? Seria Barcelona. Se dentro dos 3 primeiros anos não aparecesse um resultado suficiente daquela modalidade, eles cortavam. Do contrário, seguiriam os 6 anos. Foi o ano que a Espanha triplicou o número de medalhas e as conquistas. E aqui é o que falta no Brasil. O que falta no Brasil é esse, né? O pessoal encampar a modalidade, cara. E esporte é educação. Esporte é isso, lógico. Hoje as confederações, todas elas têm uma grande ajuda do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico ajuda muito todas as confederações, mas é insuficiente. A gente precisava de um maior número de empresas. Eu posso dizer que nós temos o Banco do Brasil que nos ajuda muito, mas todas as empresas poderiam dar uma contribuição maior para o esporte. Eu fiz um programa antes de 92, que era um programa de 5 minutos no intervalo do Jornal Nacional. Aí foi escolhido um de cada modalidade. E tinha uma grande parte do dinheiro ia para o Comitê Olímpico, que foi usado em 92.
Então eu ia lá segunda e terça para gravar a semana inteira. Os programas de segunda e terça era ao vivo. Aí, cara, a gente se divertia muito, que foi acho que o Tandy, foi o Robson Caetano, cada hora eu fui o primeiro. E aí eu fiquei direto. E quando veio a Hortência, os caras quiseram vir um da outra modalidade, mas ficou eu e a Hortência até o final. Fizemos um ano inteiro e foi um sucesso. Eu sei que rendeu uma boa grana pro Cobb lá pra esse. Então, de vez em quando a gente dá uma ajudazinha aí. Apesar de nunca ter participado da Olimpíada, Exatamente. você tem uma ligação muito forte grande, com a Olimpíada, né, Zico? Que se vê pelas histórias aí. E Radamés, trazendo medalha de ouro, nós temos que botar esse homem lá do panteão do vôlei. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, eu queria agradecer, Zico, enormemente nos receber aqui no seu centro de treinamento, aliás, maravilhoso. Radamés, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que está acreditando sempre aqui no Amo Vôlei de Praia. Obrigado. Mauro, mais uma vez. E Maria Elisa, bem-vinda ao como é o Side Out, né, Maria? Muito bem-vinda, viu? Agora é um desafio para mim, mas ó, só de ter oportunidade de estar conhecendo e fazendo as perguntas que eu sempre quis fazer, para mim, eu que agradeço a você, Mauro, por essa oportunidade. É isso aí. Gente, muito obrigado e prazer. Até o próximo Side Out, que vai ter gente boa igual essa galera que nós reunimos aqui. Tá bom? Valeu, gente.